Como consultar as regras e exigências de viagem durante a pandemia no caso de conexão, ou seja, você está saindo do Brasil, vai para algum destino lá na Europa e tem uma conexão também em algum outro país lá da Europa, como por exemplo, você que vai viajar para Paris, mas tem uma conexão em Amsterdã, na Holanda. Quais vão ser as regras lá na conexão? Então no vídeo de hoje eu vou te falar todas essas regras, como você faz para consultar, eu vou falar mais especificamente dos principais países que têm essas conexões com voo direto daqui do Brasil, como a Holanda, Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Londres na Inglaterra também, que é bem comum, e também te mostrar aí na ferramenta esse passo a passo para você que não tiver nesses países aí como conexão também poder consultar para o país que você vai ter aí o seu trânsito, a sua conexão. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e aqui nesse canal eu falo sobre planejamento e dicas de viagem. Vem comigo então aqui na tela entender o passo a passo de como consultar as regras de conexão durante a pandemia para você que está indo viajar para a Europa. Já estou aqui na tela então no site do Reopen EU, é o site que eu utilizo para consultar essas informações, o link dele está na descrição do vídeo e você pode baixar também o aplicativo para celular. Você vai selecionar aqui o país que você vai fazer conexão. Então vamos supor que você vai do Brasil para Paris com conexão em Amsterdã, na Holanda. Aí você vai procurar a Holanda aqui, você não vai encontrar porque está escrito Países Baixos, tá? Clica nele e clica em Vá. Vai aparecer aqui o menu com todas as regras aqui para entrar na Holanda, mas a gente vai se atentar à última bolinha aqui do menu, que é essa setinha com a ponta para a direita. Ela fala sobre conexão, ou seja, você vai fazer um voo aí provavelmente com a KLM e a sua conexão vai ser em Amsterdã. Então, qual que vai ser a regra para conexão lá em Amsterdã? Ele vai te falar tudo aqui e está falando que só pode transitar nos Países Baixos com as seguintes condições. Se você está vindo de um país onde o risco é baixo, e essa lista de países você vai encontrar nesse link aqui, tá? Na parte em azul sempre tem um link com mais informações. Se você clicar nele, vai abrir no site oficial aqui da Holanda, que você também vai encontrar todas essas informações. E você vai ver aí essas listas. Por exemplo, a lista de países com risco muito alto é essa daqui, e o Brasil não faz parte dela, então a gente já não se enquadra no risco muito alto. E aí você vai ver as demais informações aqui. Mas vamos voltar lá para o Reopen, no que ele fala mais. Com relação, qual que é o objetivo da sua viagem? Se enquadra uma das categorias de isenção. Aqui ele vai falar se você está viajando dentro do espaço Schengen, que não é nosso caso porque a gente está vindo do Brasil e o Brasil não está no espaço Schengen, obviamente. E aí a gente vai ver essa regra aqui, viajam para um país da União Europeia, da zona Schengen, através dos Países Baixos, ou seja, é o caso, né? Estou indo do Brasil para a França, que está dentro da zona Schengen, através da Holanda, que é a conexão. E aí qual que é a regra? Você deve estar em condições de demonstrar que tem autorização para entrar no país da União Europeia, do país Schengen em questão. O que isso significa? Que você tem que pegar uma informação lá, qual que é a regra de entrada na França, você imprime ela ou coloca no seu celular e tem que ter lá do consulado a informação oficial ou aqui do próprio Reopen EU, informando, né, que brasileiros estão autorizados a viajar para turismo e quais são essas condições. E aí, na hora que você chegar na Holanda, você vai fazer a sua imigração, que como é seu primeiro país entrando no espaço Schengen, por isso que eles querem saber se você tem essa autorização para o país do seu destino final. Vai ser sempre assim? Todos os países pedem isso? Não. A Holanda é um desses países que pedem aí que a gente leve essa comprovação. Mas vamos continuar aqui no Reopen para ver o que mais eles estão falando. Então ele fala que você pode fazer essa comprovação através de uma nota verbal da embaixada desse país, por exemplo, ou outro tipo de documento que prove que você pode viajar lá. Aí você pode pegar o próprio Reopen EU, tem lá na França, né? Você muda o país, vai ter as regras lá falando que a gente pode entrar. Se não dispuser de tal documento, as autoridades neerlandesas, né, lá da Holanda, responsáveis pelas fronteiras, determinarão se você poderá entrar através dos Países Baixos. Ou seja, eles vão ver lá se está dentro das autorizações você poder entrar na França ou qualquer outro país que você está indo. Aí ele fala que se você não tiver um documento para comprovar que você está autorizado a entrar nesse país, que eles recomendam que você faça um voo direto para o país que você pretende ir e não passar pela Holanda. Aí ele fala os requisitos de entrada na conexão e se você for transferir ou trânsito, tá, gente? Então falar sobre transferência, trânsito, conexão, é tudo a mesma coisa. Então, se for transferir ou fazer trânsito nos Países Baixos, não precisa de apresentar um resultado negativo do teste de Covid, nem prova de vacinação ou prova de recuperação na chegada. Por favor, note, esta isenção só se aplica se mudar de avião e continuar na sua viagem dentro de algumas horas.
Em qualquer caso, no prazo de um dia sem sair do aeroporto onde se transfere. Você precisa de um teste de Covid negativo se for continuar viagem em qualquer outro modo de transporte. É importante que todos os viajantes com idade superior a 12 anos que entrem neste país por via aérea devem preencher o formulário de declaração de saúde antes da partida. Então, resumindo aí para fazer conexão, na Holanda você vai precisar desse documento que comprove, né, que brasileiros podem ir para esse seu país de destino final. Então, você entrar no consulado, no site oficial do governo no país que você está indo, pega essa informação, quais são as exigências e que você está cumprindo essas exigências. Então, vamos supor, você está indo para Portugal via Holanda com conexão, você vai lá precisar de um teste PCR. Aí você fala, brasileiros, vai ter lá, né, que nós estamos autorizados a entrar desde que apresentem um teste PCR. Aí na hora da Holanda, na imigração, você vai falar, mostrar essa carta da embaixada, do consulado português, ou do francês, ou de qualquer outro país, informando essas exigências e que você tá com os documentos ali que autorizem a sua entrada lá no país. Vai precisar também de preencher o formulário da Holanda, né? Tá falando ali, é importante notar. Então tem que preencher aquele link lá, você clica e vai direto para o formulário da Holanda, você preenche. E no caso aqui de conexão, desde que ela não ultrapasse um dia que você não saia do aeroporto, você não precisa também apresentar nem a prova de vacinação, nem o teste negativo, nem a prova de recuperação, no caso de conexão. Se você sair do aeroporto, aí precisa de cumprir as exigências de entrada na Holanda. A mesma coisa se você mudar de transporte, ou seja, chegou na Holanda de avião do Brasil e aí você vai pegar um trem, por exemplo, para a Bélgica, para França. Aí você vai precisar cumprir aí, os requisitos de prova de vacinação e de teste. Vamos agora para o próximo país. Já mudei aqui em cima no menu para Espanha. Coloquei na última aba da conexão e aí vai ter as regras, né? Que todos os viajantes lá por via aérea ou marítima, incluindo crianças de qualquer idade, precisam apresentar o formulário, né? Preencher o formulário de controle da saúde. Os viajantes devem indicar o QR, né? O QR Code, que é o QR Transit da Espanha. Tem um aplicativo, chama Spain Travel Health. Tá aqui, ó. Você pode clicar através do link ou acessar o site ou baixar o aplicativo. E aí ele fala, né, que por via aérea você deve preencher o formulário eletronicamente nas 48 horas anteriores ao voo, através do aplicativo ou do site. Por mar, se você estiver vindo por mar, é através desse site aqui, puertos.es. E por terra, não precisa de preencher o formulário. E aí as regras de conexão para a Espanha. Os passageiros que chegam na Espanha em trânsito para outro país que não saem da zona internacional não serão obrigados a apresentar teste de vacinação, diagnóstico ou teste de recuperação da Covid-19. Se o trânsito implicar a passagem pelos centros de controles fronteiriços e, por conseguinte, a entrada no território espanhol, os passageiros devem apresentar o QR Transit, que é o formulário aqui do Spain Travel Health, o cartão de embarque ou o bilhete para os voos seguintes ou subsequentes da conexão, a fim de demonstrar que o destino final é internacional. Neste caso, o trânsito deve durar menos de 24 horas e os viajantes não podem sair das instalações do aeroporto. Então aí no caso da Espanha, bem mais fácil, né? Preencher o formulário lá do Spain Travel Health, tá com a sua passagem comprovando que você vai para um outro destino. Não vai sair da área internacional do aeroporto, não vai descer, você não precisa aí de comprovar nem teste negativo, nem certificado de vacinação, porque você vai seguir viagem. Nesse caso, não pode passar a conexão de 24 horas e tudo certo. Bem tranquilo da Espanha. Vamos pro próximo país. Já tô aqui, ó, mudei pra França aqui no menu. Tô na última aba de conexão e olha como é facinho da França. Posso atravessar ou fazer uma escala no país? Sim, são permitidos trânsitos internacionais de menos de 24 horas caso os viajantes não saiam do aeroporto, igual na Espanha. As fronteiras no espaço europeu estão abertas com a obrigação de realizar um teste PCR menos de 48 horas antes da entrada ou um teste antígeno realizado 24 horas antes da entrada, exceto para passageiros de ligação cujo destino final não exige um teste. Então na França bem tranquilo, né? Você pode entrar lá na França desde que você fique ali menos de 24 horas, né, na área internacional do aeroporto, não saia do aeroporto. Aí você precisa de um teste PCR ou de um antígeno, 48 horas para o PCR e 24 para o antígeno. Você não precisa do teste no caso do que o país que for o seu destino final não exigir esse teste. Eu vou te dar um exemplo quando você não vai precisar fazer o teste PCR para conexão na França. Se você é vacinado, tem o seu certificado de vacinação e está indo para a Espanha, então você comprou um voo com a Air France e vai lá fazer a conexão em Paris, e seu destino final é Barcelona ou Paris.
Aí, você estando vacinado, a Espanha não exige que você faça o teste, basta o certificado de vacinação. Vai precisar mostrar lá em Paris o teste? Não, porque você tem o certificado de vacinação da Espanha, né, que é o seu destino final. Deu para entender como que funciona na França? Então, bora pro próximo país. Já mudei aqui em cima no menu para Portugal, já entrei na bolinha da conexão e aí ele pergunta: posso atravessar ou fazer uma escala no país? Posso fazer conexão em Portugal? E aí vem as regras. As regras de trânsito de Portugal são as mesmas para entrar no país e observar as regras gerais de segurança aplicáveis em Portugal durante a escala. Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em Portugal que efetuem uma escala no aeroporto nacional devem aguardar o seu voo de conexão, né, ligação, num local adequado dentro do aeroporto. Os viajantes também devem respeitar as regras para entrar no destino final. Olha que interessante, Portugal tem um detalhe importante, né? Ele fala que pode fazer a conexão, mas as regras de entrada por conexão são as mesmas de entradas em Portugal. Então você vai ter que consultar as regras de entrada em Portugal, ver o que eles exigem para você também cumprir os requisitos caso esteja fazendo conexão. E ainda coloca uma observação adicional que além das regras de entrada de Portugal, você tem que cumprir as regras de entrada no seu destino final. Então vamos supor que você está indo para a Espanha e comprou um voo da TAP. Ele vai ter uma conexão em Lisboa. Você vai ter que ver as regras de conexão na Espanha, então basta o seu certificado de vacinação. E aí você vai ter que ver as regras de Portugal de entrada. Vamos entrar aqui para ver rapidinho como que é a entrada de Portugal. Para ver as regras de entrada em Portugal, vamos entrar numa terceira bolinha, que é o globo, que tem as regras para entrada do Brasil para Portugal, fora do espaço Schengen para Portugal. Aí ele já fala de cara, ó, que é permitida uma viagem essencial e não essencial a partir do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. E qual que é os documentos? Então você tem que estar com esses documentos aqui, ó. Preencher o cartão de localizador do passageiro de Portugal, tem o link aqui, você entra e preenche o formulário, né, como tem o da Espanha, como tem da Holanda e de todos os outros países. Segundo, prova de recuperação da Covid-19 válido por 180 dias, ou seja, você já foi diagnosticado com a ciência, tem o seu PCR, tem lá o teste com 180 dias de validade, precisa, ou se não, um resultado negativo antes da partida. Aí você vai ter que fazer o teste de Covid, que pode ser o PCR com 72 horas de antecedência, né? Ou rápido antígeno com 48 horas. Resumindo, para a conexão em Portugal, então você precisa preencher o formulário do passageiro de Portugal, apresentar o seu teste negativo de Covid, PCR ou antígeno, ou no caso aí se você tiver sido recuperado da Covid e a validade dele de 180 dias. Portugal não exige aí o certificado de vacinação, mas se você estiver indo para um país com destino final em que exige o certificado, aí você vai precisar levar também. Bora para o próximo país. Tô aqui agora na Itália, mudei aqui, super requisitado, né? Conexão na Itália, coloquei já na aba de conexão e ele é bem sucinto. Posso atravessar ou fazer escala no país? Aí ele fala, por favor, consulte as regras pormenorizadas para trânsito aéreo, marítimo e terrestre e tem esse link. Aí a gente clica no link e vai abrir a página. E aqui no site da Itália, do governo oficial, você vai ter todas as informações para viajar para a Itália, né? Que não está permitida, pelo menos por enquanto, para quem vem do Brasil, mas para o trânsito aéreo, que é o caso aqui, pode fazer. Então aqui, independente do país de origem, o trânsito aéreo é permitido, só que você não pode sair da área do aeroporto, né, da área internacional, e você não vai ficar no país, né? Você tem que fazer o trânsito à conexão. Para esses casos, você deve apresentar no momento do embarque um certificado do teste SWAB, de acordo aí com a portaria do Ministério de dia 14 de dezembro de 2021. Então, para a Itália, pode fazer a conexão, só que você não pode ficar na Itália e tem que ter uma conexão para um outro país e apresentar no embarque o seu teste de Covid. Vamos agora para o próximo país. E aqui para a Alemanha, né, muito comum, conexão lá em Frankfurt, e aí ele pergunta, posso fazer escala no país? E aí ele fala, as transferências de voos nos aeroportos são agora classificadas como entrada num país. Isto significa que as pessoas que mudam de avião nos aeroportos da Alemanha devem fornecer provas de vacinação, recuperação ou testes. Então, na Alemanha, ele diz que pode fazer a conexão e aí você tem que ter a apresentação aí ou do seu certificado de vacinação, ou da recuperação, ou o teste negativo. É uma informação importante, eu estava fazendo uma pesquisa recente sobre o formulário de entrada na Alemanha para quem está fazendo conexão. A Alemanha classificou o Brasil em alto risco recentemente, e aí quem está classificado em alto risco na Alemanha precisa preencher o Digital Entry Form, é o formulário do passageiro lá da Alemanha.
E aí eu vi que para conexão não precisa preencher o formulário, porque se você for preencher ele, tem que colocar o endereço que você vai ficar lá na Alemanha, tem que fazer uma quarentena de 10 dias, então para quem está só de passagem, aí não precisa preencher o formulário. Agora eu vou te mostrar um país que não pertence ao espaço Schengen nem à União Europeia, né, que são os países do Reino Unido. E aí tem que entrar no site específico lá do governo do Reino Unido para saber as regras, por exemplo, para você que está indo para a Inglaterra, em Londres, vamos ver como que fica. Essa aqui é a página do governo do Reino Unido, eu vou deixar o link na descrição, e aí eu coloquei justamente na página em que fala sobre trânsito na Inglaterra, ou seja, conexão. E aí vão ter regras aí diferentes para a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que eu não vou entrar no detalhe. E aí ele fala que passar pela Inglaterra como parte de uma viagem internacional é chamado de transiting, ou seja, o trânsito no país. E aí depende, né, se você vai fazer esse trânsito por via aérea ou terrestre. As regras são diferentes se o destino final for no Reino Unido, Irlanda, Ilhas do Canal e Ilhas do Mé. Mas não vou entrar no detalhe também porque não é a maioria dos casos. Mas se for o seu destino final, essas ilhas aqui, clica aqui para saber as regras. E o trânsito aeroportuário, né? Então, tá chegando de avião, o que você precisa? O trânsito aéreo é quando você não passa pela área de controle de fronteira do Reino Unido. Ou seja, você permanece do lado aéreo antes de deixar o Reino Unido em uma viagem de conexão. Se você se qualificar como totalmente vacinado para viajar para a Inglaterra, não precisa fazer o teste de Covid antes de viajar para a Inglaterra. As regras de totalmente vacinados também se aplicam às pessoas com 17 anos ou menos, sendo vacinadas ou não. Se você não se qualificar como totalmente vacinado para viajar para a Inglaterra, aí sim você precisará fazer um teste de Covid-19 antes de viajar para a Inglaterra. Resumindo então, se você vai fazer uma conexão lá na Inglaterra e você tiver vacinado, tudo certo, pode entrar, fazer a conexão e seguir para o seu destino final. Caso você não esteja vacinado, aí sim precisa de um teste de Covid. Esse site aqui do Reino Unido você vai ter também todas as informações sobre a entrada lá nos países que fazem parte do Reino Unido, então dá uma olhadinha se você está viajando para lá. E para consultar as regras do país do seu destino final, você também vai utilizar esse mesmo aplicativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal com um passo a passo completão, em que você vai poder consultar todas essas regras, inclusive eu falo também das conexões. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card, também na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá que com certeza vai te ajudar. Tem outros vídeos aqui no canal também sobre como viajar na pandemia e também dicas aí de roteiro no Brasil, no mundo, playlists da França, da Espanha, enfim, tá repleto de conteúdo. Se as informações de hoje foram úteis para você, eu te peço para você deixar seu like, se inscreva aqui no canal, eu tenho certeza que vai te ajudar. Tenha uma excelente viagem aí para a Europa e a gente se vê no próximo vídeo.